Aleluia! Não nos cansemos de ler a palavra. Esse é o vídeo número 292, leitura bíblica. E através desse vídeo eu quero compartilhar com você a leitura do capítulo 22 de 1 Samuel. Vamos de leitura bíblica? Tem como título aqui do versículo 1 ao 5, Davi refugia-se em Adulão e em Mispa, né? E depois do versículo 6 até o versículo 23, tem como título Saul mata os sacerdotes de Nob. Davi refugia-se em Adulão e em Mispa. Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a vocês a terra e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Viu o filho de Jessé chegar em Nob, e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o seu filho Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que ele se rebelasse contra mim e me amasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto. Aimeleque, você e toda a sua família, Aimeleque, você e toda a família de seu pai.
Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as espadas para matar os sacerdotes do Senhor. Então, o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnicas de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Eimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará a salvo comigo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, queridos. O capítulo, ou seja, 1 Samuel, capítulo 22, ele vai narrar a fuga de Davi de Saul, abrigando-se na caverna de Adulão, onde se torna líder de 400 homens marginalizados, enquanto Davi busca proteção para sua família em Moabe. Saul, paranoico, ordena que Doeg, o edomita, massacre 85 sacerdotes em Nob. Abiatar, filho de Aimeleque, escapa e une-se a Davi. Qual é o esboço desses 23 versículos? Vamos lá. Versículo 1 e 2, Davi na caverna de Adulão. Davi foge de Gate e refugia-se em Adulão, onde sua família e cerca de 400 homens endividados, amargurados e em aperto se une a ele. Proteção familiar em Moabe. Versículo 3 ao 5. Davi leva seus pais para o rei de Moabe para protegê-los das fúrias de Saul, seguindo o conselho da proteção de Gade, do profeta Gade. Versículos 6 ao 10, a paranoia de Saul e a denúncia de Doeg. Saul acusa seus liderados de conspiração e Doeg, o edomita, denuncia que Aimeleque ajudou Davi em Nob. O massacre dos sacerdotes de Nob, versículos 11 ao 19. Saul ordena a morte dos sacerdotes, os soldados israelitas recusam, mas Doeg mata 85 sacerdotes e destrói a cidade. A fuga de Abiatar e o relato de Davi, versículo 20 ao 23. Abiatar, filho de Aimeleque, escapa e junta-se a Davi, que assume a responsabilidade pela tragédia e oferece proteção a ele. Alguns pontos chaves desse capítulo. Contraste de liderança. Davi protege os desamparados, tornando-se seu líder, enquanto Saul destrói os sacerdotes de Deus. Refúgio na caverna. Adulão simboliza o refúgio em Deus quando tudo parece perdido. Aparato de Doeg. A crueldade de Saul atinge seu auge ao assassinar inocentes, né? Vamos então aplicar de que maneira eu posso aplicar esse capítulo nos dias de hoje na nossa vida cotidiana, né? As lições de 1 Samuel capítulo 22 podem ser aplicadas em diversas áreas da vida cotidiana. Em primeiro lugar, a busca de Davi por refúgio e assistência em tempos de crise pode ser uma metáfora para buscar a proteção divina através da oração e da comunhão com a comunidade. Além disso, a lealdade de Abiatar e o destino dos sacerdotes nos lembram da importância de sermos fiéis e de buscar a santidade em nossas vidas. O capítulo explica ou exemplifica
a realidade de que, mesmo em tempos de dificuldade, a provisão e a direção de Deus estão disponíveis para aqueles que confiam nele. Adulão é identificada como uma caverna e muitas tradições sugerem que ela é um símbolo de proteção e fortaleza. Davi formou um grupo que mais tarde se tornaria reconhecido como os valentes de Davi, que se destacaram como guerreiros leais e valiosos. A história de Doeg ilustra as consequências da traição e da ambição, mostrando que nem sempre a busca de poder resulta em bênçãos, né? Glória a Deus. Fica então a leitura do capítulo 22 do livro de 1 Samuel, bênção de Deus, que você possa continuar degustando da palavra de Deus. Um grande abraço, desse que vos fala, pastor Geraldo Magela. I love you in Christ Jesus, te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.